Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula de português com o nosso tema sinais de pontuação. Vamos estar relembrando os sinais de pontuação que vocês já viram na aula anterior, certo? A gente tem aqui alguns sinais, a gente expôs aqui alguns sinais que nós não vamos ver, na verdade, falar de todos hoje. A gente vai relembrar aqueles, que vocês viram na aula anterior, como, por exemplo, o ponto final, o ponto de exclamação, a vírgula, a interrogação, o travessão e os dois pontos. São os sinais que hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre ele. A tia Chaga trouxe um cartaz aqui para vocês com sinais de pontuação. Eu vou estar colocando esse cartaz aqui, por exemplo, para que vocês possam estar visualizando esse cartaz mais relembrando os sinais de pontuação. Eu sou o ponto final. Venho no final da frase para indicar que ela acabou. Como, por exemplo, hoje eu vou à escola. Finalizou a frase. Eu sou a vírgula. Minha função é indicar para uma pequena pausa na leitura, ou separar palavras, frases e expressões. Ou seja, um exemplo, eu dar exemplo de enumeração. Por exemplo, hoje eu vou ao mercado comprar banana, vírgula, laranja, vírgula, abacate, vírgula e maçã. Então, ele vai dar a ideia também de enumeração. Como vão? Tudo bem? Sou o ponto de interrogação. Sirvo para fazer uma pergunta. Aí, um exemplo. Hoje, você vai à escola, Letícia? Fiz uma pergunta. Viva, bravo! Que público maravilhoso, senhoras e senhores. Sou o ponto de exclamação. Gosto de admirar tudo, mas sirvo também para indicar medo, espanto ou surpresa. Sentimentos, tristeza, como por exemplo, é utilizado para indicar a frase que expressa alegria, ordem, dor e surpresa. Por exemplo, lá no texto, o menino perguntou, sim, ele perguntou, você tem sorvete? Aí o sorveteiro perguntou, sim, temos. Aí o menino colocou a mão na boca, eca. Então, isso é um exemplo de uma exclamação. Ele se admirou-se, Ele ficou assustado, entenderam? Temos os dois pontos, somos gêmeos, eles vêm sempre juntinhos, os dois pontos, tá aqui ele, o menininho mostrando, os dois pontinhos, eles vêm sempre juntinhos, certo? Indica uma pausa maior que o do ponto e vírgula. Somos empregados também antes de uma citação, enumeração de itens. Os dois pontos também são utilizados para indicar a fala de alguém ou apresentar uma enumeração. Exemplo, o sorveteiro entusiasmado responde, O sorveteiro entusiasmado responde, dois pontos. Aí se inicia a fala de um personagem. Quando se inicia a fala de um personagem, eu vou falar lá do meu amigo Do meu amigo travessão, que vai dar início à fala de um personagem. Que é quando ele responde, O travessão, sou um travessão, sirvo para indicar o diálogo entre as pessoas e destacar uma palavra ou uma expressão. Então, quando ele pergunta, Quando ele afirma, o sorveteiro entusiasmado responde, sim, temos o sorvete. Aí o menino fala, eca. Então, aí ele já vai para a exclamação. Então, dois pontos é quando vai indicar a fala de um personagem e o travessão é quando ele está utilizando já a fala do personagem. Tá certo, menino? Vocês entenderam? Ficou claro aqui os sinais de pontuação, Que nós temos vários sinais, mas hoje, fixando mais uma vez e relembrando mais uma vez, nós vamos estar estudando o ponto final, o ponto de exclamação, a vírgula, que serve para dar uma pausa menor em um texto ou em uma frase, os dois pontos, que vai indicar a fala de um personagem, o travessão, que já indica a fala do personagem, indica o personagem falando, Então, assim, é muito, muito interessante. Eu espero que vocês realmente tenham compreendido, que vocês realmente tenham entendido, E que na próxima aula a gente vai falar dos demais
dos demais pontos, né, que também são importantes, tanto quanto esses que foi apresentado desde a aula anterior, que hoje nós estamos só relembrando, tá certo? E vocês vão ter uma atividadezinha, né, para vocês copiar, né, e responder no caderno. Ok? Eu espero que tenham todo mundo compreendido, né? E bons estudos, boa aula e até breve.